pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E o tema de hoje é fragilidades humanas, estilos de apego. Eu não sei se você sabe, mas existe em nosso interior fragilidades, e fragilidades eu quero te dizer que elas não são necessariamente pecados, mas elas podem nos levar ao desenvolvimento de determinados pecados. Bom, existem fragilidades em nosso interior que elas estão relacionadas ao estilo de apego que eu conduzo a minha vida. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabia que o apego ele é extremamente importante para o teu desenvolvimento com relação a relacionamentos? E quando eu falo relacionamento aqui, eu não estou me referindo apenas a relacionamento amorosos. Eu estou falando com relação a qualquer tipo de relacionamento. Então, o apego, ele é fundamental para a nossa existência. O apego é como se ele fosse uma necessidade básica, como alimentação para a nossa sobrevivência. Pois é. Agora, existem apegos que eles são extremamente prejudiciais, na verdade, para o nosso desenvolvimento e, claro, para os nossos relacionamentos. Às vezes nós não compreendemos porque determinados relacionamentos em nossas vidas não estão dando certo. Nós queremos muito desenvolver vínculos, mas nós não conseguimos e geralmente acabamos por sabotar muitas relações que nós temos e relações que poderiam nos levar a lugares muito bons, mas principalmente a vínculos verdadeiros. Então, se você tem um estilo de apego na qual você não consegue desenvolver profundidade nos seus relacionamentos, com certeza você encontrará grandes problemas. Mas vamos fazer a leitura aqui que nós encontramos lá no livro de Jó, no capítulo 22 e no versículo 1, que diz assim: apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aqui você observa aqui que está descrito no livro de Jó que nós precisamos desenvolver um apego pelo Senhor. Nós precisamos nos apegar ao Senhor porque isso nos fará muito bem. Mas nós vamos falar mais sobre isso lá no finalzinho do nosso vídeo. Bom, o que é apego, gente? Primeira coisa, eu preciso entender o que significa apego. O apego, ele é um estado interno fundamental para a nossa sobrevivência. E muitas vezes nós achamos que não. Mas eu quero te dizer que o Senhor nos criou e nos criou para formar vínculos. E o apego é justamente esse vínculo que vai nos promover uma sensação de segurança, uma sensação de bem-estar. Bom, e como é que se desenvolve esses vínculos? Esses vínculos, eles começam a se desenvolver justamente na nossa infância. Então, conforme a atenção que você recebe dos teus cuidadores, você vai desenvolver um estilo de apego. Você sabia? Pois é. Então, a pessoa que recebeu atenção, cuidado, ela terá facilidade em desenvolver relacionamentos. Agora, essa pessoa que não teve atenção, cuidado, proteção, ela vai ter sérias dificuldades com relação a desenvolver laços profundos. Então, nós vamos trazer aqui para vocês uma teoria chamada teoria do apego. Essa teoria foi desenvolvida por um psicólogo e psiquiatra, John Bowlby. O John Bowlby, ele traz alguns conceitos da psicanálise para explicar sobre o desenvolvimento desses vínculos, como ele acontece. E o que esse psiquiatra fala a respeito do apego? Ele fala que existe dois tipos de apego. O primeiro, o apego seguro, ou então o apego inseguro. E é justamente nesse segundo aqui que nós vamos trabalhar mais. Mas antes eu quero falar a respeito do apego seguro. O que seria esse apego seguro? Como é que o apego seguro se desenvolve? Ele se desenvolve quando a criança, essa criança ela é bem cuidada, ela é protegida, ela se sente segura. Então, o que vai acontecer na vida adulta dessa criança? Essa criança, ela vai crescer tendo uma sensação interna de segurança com relação aos vínculos. Essa criança, na sua
idade adulta, ela não vai ter dificuldade de desenvolver vínculos. Ela vai conseguir desenvolver relacionamentos extremamente equilibrados e saudáveis, justamente porque ela desenvolveu no seu interior esse apego seguro. E esse apego seguro que nós precisamos entender que nós necessitamos dele. Bom, contudo, existe outros tipos de apego. Então vamos ao segundo apego que esse psiquiatra fala. Ele fala do apego inseguro. E é justamente aqui, nesse apego inseguro, que nós temos as nossas fragilidades humanas e que nós devemos identificar justamente para essas fragilidades não nos causar grandes prejuízos em nossos relacionamentos. Então, o primeiro tipo de apego inseguro que esse psiquiatra fala é o apego evitativo. E como é que esse apego evitativo se desenvolve em nosso interior? Quando a criança ela é extremamente negligenciada na sua infância, quando os pais são extremamente abusivos, então a criança desenvolve o apego evitativo. Porque ela entende o seguinte: qualquer vínculo que eu possa desenvolver, eu vou ser frustrado. Porque foi justamente dessa forma que ela foi na infância. Então, o que vai acontecer na fase adulta? Então, essa criança, quando ela cresce, ela vai ser um indivíduo que ela não vai conseguir se aprofundar nos relacionamentos. Ela vai ter dificuldade de se aproximar do outro. Olha só a seriedade disso. Elas se veem totalmente independentes. São pessoas que desenvolvem uma independência. Justamente por quê? Porque na cabeça, no inconsciente dessa pessoa, os relacionamentos, eles são frustrantes. Por quê? Porque era isso que ela recebeu na infância dela. Então, essa pessoa ela não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Então, o que ela vai fazer? Então, na idade adulta, então eu vou querer evitar desenvolver relacionamentos profundos para que eu não venha me frustrar. E aqui eu trouxe um exemplo de alguém, um personagem bíblico que tinha esse apego evitativo, que era o rei Saul. O que aconteceu com o rei Saul para a gente identificar como ele tinha esse apego evitativo? O que ele fazia com Davi? Em alguns momentos, a gente percebe na história bíblica que ele queria desenvolver relacionamento de afetividade com Davi, mas ao mesmo tempo ele começava a perseguir Davi. Por quê? Porque ele não conseguia desenvolver a profundidade de amizade nesse relacionamento, ele queria evitar. Então, constantemente você observa na vida de Saul esse tipo de apego evitativo. E será que você não tem vivenciado isso em sua vida quando a pessoa tenta desenvolver uma profundidade, uma intimidade com você? Será que você não está fazendo coisas para evitar esse aprofundamento em suas relações? Pois é, analise isso. Vamos ao segundo tipo de apego inseguro. É o apego ambivalente. Tanto o apego ambivalente quanto o terceiro, que é o apego desorganizado, é aquela criança que ela vivenciou pelos cuidadores um cuidado instável. Uma hora os seus cuidadores a olhavam, a protegiam, cuidavam dela, mas uma hora esses cuidadores a abandonavam, a negligenciavam. Então, o que acontece? Quando os cuidadores eles são instáveis, você pode desenvolver ou o apego ambivalente ou o apego desorganizado. Então, vamos falar como seria um indivíduo com apego ambivalente. Seria aquele indivíduo que ele tende a procurar constantemente a aprovação de forma constante do outro. É aquele indivíduo que ele precisa ser validado pelo outro. Olha só. É aquele indivíduo que tem variações de humor. Por quê?
ele tá feliz no momento que ele sente segurança, mas ele fica um indivíduo extremamente ansioso quando ele se sente ameaçado. Então, nesse indivíduo com apego ambivalente, ele tem essas variações de humor. Então, a depender das circunstâncias, se eu me sinto segura, eu tô feliz. Agora, se eu me sinto ameaçada, eu fico ansiosa. Então, isso é retrato de quem tem apego ambivalente. Então, esse indivíduo também tem determinados comportamentos, como ciúme, possessividade. Esse indivíduo é um indivíduo que busca muita atenção. Eu preciso da atenção, eu preciso que você me veja, eu preciso que você cuide de mim, eu preciso que você me proteja. Então, é o tipo de indivíduo que tem apego ambivalente. Um exemplo de um personagem bíblico que nós encontramos, que a gente percebe esse apego ambivalente, é justamente Lia. Lia, uma das esposas de Jacó. Lia, você observa que ela usava os filhos e entendia que se ela tivesse cada vez mais filhos, o esposo iria olhar para ela. Ele iria dar atenção a ela. Então, esse personagem, a gente observa que ele tinha, que no caso ela tinha, apego ambivalente. Ela constantemente fazia coisas para que o esposo dela olhasse para ela. E será que você não é uma pessoa assim? Agora imagine você tendo que lidar em relacionamentos com pessoas com apego ambivalente. Essas pessoas dizem que quer profundidade, mas ao mesmo tempo você vê nela insegurança. E como é que se pode desenvolver o relacionamento com uma pessoa insegura? Não tem como, não tem como. Isso vai trazer muitos problemas no relacionamento. E será que você não é uma pessoa que desenvolveu no seu interior esse tipo de apego? Bom, e vamos aqui ao último apego inseguro que nós identificamos aqui, que na verdade esse psiquiatra trouxe. Ele fala sobre o apego desorganizado. O apego desorganizado é aquele indivíduo que é extremamente contraditório, tá? Ele tem reações emocionais assim extremas. Ou ele sente muita raiva, é um indivíduo que em muitos momentos é agressivo, é um indivíduo que em muitos momentos tem aqueles rompantes. Ou então, você é aquele indivíduo que em outros momentos, ao invés de ter essa raiva, esses rompantes, você se torna alguém que tem paralisia emocional. Você não tem reação nenhuma. Então, isso é característico de pessoas que têm um apego desorganizado. Porque você, em situações de conflito, uma hora você é explosivo, outra hora você não consegue, fica totalmente paralisado. Bom, esses indivíduos são indivíduos que eles têm problemas como se fossem dissociações. O que seria isso, Alexandra? Dissociações. É aquele indivíduo que em muitos momentos está totalmente desconectado com a realidade, tá? E aí o que acontece? Esses indivíduos que têm apego desorganizado, eles podem, infelizmente, desenvolver transtornos de personalidade, gente. Olha só. Como, por exemplo, transtornos também de bipolaridade. Então, pessoas que têm apego desorganizado podem, infelizmente, desenvolver esses transtornos, porque os apegos, no caso como esse, acaba trazendo sérios prejuízos para a saúde mental de uma pessoa. Um exemplo que nós temos de apego desorganizado nas escrituras é Jacó. Alexandra, Jacó? Pois é, Jacó tinha esse apego desorganizado. No momento em que ele queria muito desenvolver intimidade com o pai, queria desenvolver vínculo com o pai, porque era isso que ele sentia falta por parte do pai, ele lutava com sentimentos de insegurança muito grande. Então você vê um Jacó extremamente contraditório em muitos momentos, em que ele engana o pai, em que ele manipula o irmão.
Então Jacó, você observa que ele tinha comportamentos de alguém que tinha o apego desorganizado. Então, olha só. Então a gente observa o quê? Que o apego infantil, eles vão o quê? Projetar-se fortemente na fase adulta. Então, a depender do tipo de cuidado que eu tive na minha infância, esse apego que foi desenvolvido vai refletir na minha vida adulta. E aí nós chegamos a aquele versículo lá nas escrituras. Alexandra, então eu entendi que eu precisaria ter um apego seguro. E é justamente isso que a palavra de Deus te orienta. Você que não teve cuidadores que te ensinaram ou desenvolver em você esses vínculos seguros, você tem alguém hoje que você pode ter esse vínculo seguro, que é justamente no Senhor. Porque se o problema é essa segurança que você não tem, você pode o quê? Se apegar ao Senhor. A partir do momento que você se apega ao Senhor, coloca Ele em primeiro lugar em sua vida, você desenvolve uma base de segurança em você. Então, se você tem essa base de segurança em você, você vai conseguir desenvolver relacionamentos profundos. Porque eu quero te dizer que o Senhor nos criou para desenvolver relacionamentos verdadeiros e profundos. O Senhor não quer que a gente desenvolva relacionamentos artificiais, relacionamentos que não são autênticos. Ele quer que a gente desenvolva relacionamentos verdadeiros. Mas para que isso aconteça, você precisa desenvolver no seu interior o apego seguro. E a melhor segurança que nós precisamos ter está em quem? Nele. Então, busque relacionamento com Ele. Se você tem qualquer um desses 3 tipos de apego inseguro, se coloque diante dele e comece a desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque com certeza ele vai sarar aquilo que lhe faltou. E aí sim, você vai poder desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. E não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho.